Boa noite, meus amigos e companheiros da Escola Jesus Cristo. Aqui estou tentando enfeitar essa pandemia com minhas flores para suportar a saudade que eu estou da nossa casa e de todos vocês. Para preparar nosso ambiente para a prece, vamos ler no Evangelho segundo o Espiritismo um texto de Paulo, primeira epístola aos Coríntios 13, 1 a 7 e 13. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e como o símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, fé, esperança e caridade, permanecem, mas, dentre elas, a mais excelente é a caridade. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, relembrando os ensinos daqueles que corajosamente saíram a pregar, para fazerem a caridade de ensinar-nos, a nós humanos, as verdades do reino de Deus, para que pudéssemos, Senhor Jesus, marchar sob o teu jugo leve e suave, no rumo da verdadeira pátria, na direção de nosso Pai, que nos aguarda, com certeza, esperando-nos na estrada, como aguardou o Pai do filho pródigo, da parábola que nos ensinaste. Venha até nós, Jesus, ampara-nos, inspira-nos e faça de nós instrumento do teu amor. Que assim seja. Bem, com essa abertura da caridade, no capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo, queremos mostrar de que modo Paulo entendeu a caridade. Quando ele diz que mesmo que tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom de profecia, que tivesse toda a ciência, toda a fé, mas se não tivesse caridade, ele nada seria. Ele coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É, segundo os espíritos que nos ditaram o Evangelho, é que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independente de qualquer crença particular. Faz mais.
define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Então, eu quero discorrer hoje sobre a caridade de Paulo, a caridade desses primeiros apóstolos de Jesus que trabalharam aqui na terra a evangelização do homem. É aí que situa, para mim, a grande caridade que a gente pode fazer aqui na terra. É a caridade, diz Emmanuel, que a maior delas é a caridade do exemplo. Então, eu quero comentar aqui hoje sobre nós mesmos, nós que saímos a pregar, nós que ocupamos a tribuna, comentar aquela ordem de Jesus, ide e pregai, que todos os seus apóstolos obedeceram. Então, essa evangelização do homem é uma caridade tão grande que Jesus, há um registro do evangelista Marcos, que no capítulo 6, versículo 1 de Marcos, que após Jesus ter operado muitas curas, ele se retira para orar. Penso eu que era a prece de gratidão a Deus por tudo que ele conseguira fazer. Mas Pedro o tira de suas meditações, de sua concentração, dizendo: Senhor, todos te buscam. Como a chamar a atenção de Jesus para a multidão que o aguardava, enquanto ele se retirou para orar. E Jesus lhe responde: vamos a outros lugares, há povoações vizinhas, a fim de que eu pregue ali também, pois para isso é que eu vim. Então, aí já mostra para todos nós essa necessidade de espalhar o Evangelho. Hoje, com essa pandemia, nós começamos a inaugurar uma outra forma de falar do Evangelho. Estamos falando do Evangelho para muitos lugares, para o mundo inteiro. É a hora do Brasil mostrar a característica do Espiritismo na nossa terra, que é o Espiritismo prisioneiro, graças a Deus, de Cristo, do Evangelho de Jesus. Essa é a missão dessa hora. A gente está aqui gravando, daqui a pouco eu vou falar de Evangelho para o estado de Tocantins. Isso é uma maravilha da tecnologia que vem a nosso alcance para que o Evangelho de Jesus seja propagado. A missão de Jesus era difundir essas verdades eternas para os espíritos eternos, que só consideravam a vida terrena. Está aqui a pergunta 84 do Livro dos Espíritos. Os espíritos constituem o mundo à parte, fora aquele que vemos? Resposta: sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Qual dos dois, o mundo espiritual ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? O mundo espiritual, que pré-existe e sobrevive a tudo. Então, nós vivíamos só pensando na vida material. Foi Jesus que veio nos apresentar essa vida eterna. Sabia-se da eternidade, mas não com as características que Jesus nos veio apresentar. Por muitas vezes, por muitas parábolas, ele nos falou do reino de Deus. Então, difundir essas verdades eternas para nós, espíritos eternos, que só vivíamos
diretamente ligado às coisas da terra. E no Evangelho de Marcos 6,12, Jesus envia os 12 discípulos, 2 a 2, para pregar o Evangelho por toda parte e advertindo-os que nada levassem consigo, só a sandália e uma túnica, porque era preciso, à noite esfriava. Nem levassem dinheiro, e adverte: se algum lugar não o receberdes, sacode o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, se algum lugar eles não fossem bem aceitos, que eles dali nada levassem. Nem mágoa, nem constrangimento, nem julgamentos do Estado, ainda ignorante daquelas pessoas, dos que estão a ponto, já no ponto certo, já estão prontos para receber as verdades, a caridade da libertação pela verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, as pessoas que já estivessem prontas ouviriam e eles pregariam com sinceridade e amor fraternal. Eu acho interessante esse item de nem levar dinheiro. Isso é a fé, porque eles sabiam que, em nome de Jesus, alguém ia lhes dar um alimento no meio da estrada. Isso é a fé. Hoje, há oradores que viajam aí o Brasil e exigem a qualidade dos hotéis. Como tudo mudou, meu Deus. Quem são os cristãos de hoje, né? Que exigem até hotel 5 estrelas para se hospedarem? Eu me lembro, e eu sempre que viajo, escolho que me recebo na casa das famílias, para que eu conheça outras pessoas, conheça a realidade do lugar. É a simplicidade, é a gente levar a palavra do Evangelho com essa verdade, com essa simplicidade. Jesus morreu. E vamos ver em Marcos 6,15, vamos encontrar Jesus após a ressurreição, em espírito, junto aos companheiros, prosseguindo na tarefa e novamente advertindo-os: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E eu vos envio, avisou bem, eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. E lobos há por toda parte na nossa vida. Há lobos familiares, há lobos sociais, há lobos nas instituições religiosas a que nos dedicamos. E nesses lugares vivem muitos lobos que já nos conhecem de muito tempo atrás, quando nós os alimentávamos com venenos. E é por isso que muitas vezes é difícil a tolerância entre um grupo de companheiros. Aqueles que bem nos conhecem de uma maneira geral e com quem nós temos um compromisso de orientar, servir, perdoar e amar. É aí a caridade, é aí que ela se expressa. A missão de Jesus foi ensinar, tanto que foi o único adjetivo que ele recebeu com bom grado: mestre. Vós me chamais mestre e dizei o bem, porque eu o sou. Então, muitos saíram a pregar, empolgados com Jesus, com as verdades que ele trazia. Um jovenzinho, bem jovem, saiu empolgado a pregar e acabou morrendo apedrejado sob as ordens de um fariseu equivocado que se chamava Saulo, por pregar o evangelho de Jesus
teve essa morte e perdoou, ensinou com seu exemplo a caridade maior, quando disse: Pai, por misericórdia, não lhes imputes esse pecado. Era Estevão, orando pelos apedrejadores na exata hora em que as pedras lhe machucavam e ele via sangrar todo o corpo. Foi vendo esses exemplos que os primeiros seguidores foram sem medo, sem falsa modéstia, como nós hoje. Quem sou eu? Eu não sei falar, né? Eles saíram na empolgação da verdade de Jesus, saíram a pregar. E Paulo, o Saulo, transformado após o encontro em Damasco, recebe as orientações do discípulo de Jesus, Ananias. Os que não forem integralmente puros ou nada sofreram no caminho, jamais são bem compreendidos por quem lhes ouve simplesmente a palavra. Contra os seus ensinos estão as suas próprias vidas. Além do mais, tudo que é de Deus reclama grande paz e profunda compreensão. Paulo concluiu isso. Sabe que havia um preparo, e o preparo é o sacrifício, é o sofrimento. Jesus se preparou, ficou na terra 30 anos se preparando para pregar 3. Ele que já veio preparado, mas foi sentindo a ambiência, conhecendo pessoas, e ele, então, por 3 anos, fez essa preparação. A nossa preparação depende de nossa convivência com as pessoas e de nossa dedicação ao estado de oração. Eu não falo na oração falada, eu falo no estado interior de oração. Para receber uma tarefa do céu, Davi conviveu com a natureza, apacentando rebanho para desbravar as estradas de Jesus. Todos esses profetas, esses poetas do Antigo Testamento, todos eles eram preparadores do caminho de Jesus. Recebeu as lições humildes que a natureza lhe dava, a ordem, a harmonia, a serenidade da natureza. Foi assim que Davi se preparou. João Batista meditou muito tempo nos ásperos desertos da Judéia, concentração, meditação para falar corretamente, para viver inspirado como ele vivia. Paulo também viveu 3 anos no deserto, meditando e trabalhando a humildade, tecendo tendas e aprendendo com Agripa e Áquila. Ele troca o seu nome de Saulo, que significa aquele a quem se pede, para Paulo, que significa modesto, pequeno, humilde. Aí está o primeiro grande requisito de quem quer usar a palavra a serviço de Jesus. Começar a trabalhar a nossa humildade, para que a gente possa falar realmente, convencendo as criaturas, saber falar e silenciar na hora certa, como Jesus soube. Diante de Pilatos, Jesus não disse palavra. O seu silêncio era de uma eloquência que ainda hoje nos acorda de nossa preguiça, de nosso sono
nossas ilusões. Foi isso que Jesus recebeu. Então, nós não podemos ter ilusões de grandes feitos, porque Jesus, que fez os maiores feitos, recebeu a cruz. Para Paulo, que saiu realmente a pregar, sabendo realmente como fazer, como se relacionar com os novos cristãos, que eram os gentios para quem ele pregava, ele sabia a hora de ceder a um momento interessante, que mesmo ele sendo um ex-fariseu, ele aceita, ele combate e aceita a, a circuncisão para poder preparar, deixa ele, poder preparar o caminho de Jesus. E ele aceita que os gentios não façam e manda até o seu discípulo fazer a circuncisão para não haver problema. Então, é saber ceder na hora certa e saber avançar também na hora correta. Então, Paulo não parou mais, andou 20.000 quilômetros para pregar em 3 longas viagens. Fundou templo, voltou para consolidar o templo que ele fundara, manteve esse templo depois com suas cartas que chegaram até os nossos dias. Então, essa disposição insuflada por uma fé grandiosa é outro pré-requisito de quem vai sair a pregar. Essa fé, essa confiança que a gente vai abrir o tema e que a gente vai conseguir falar. Porque o trabalho, não sendo nosso, é Jesus que nos inspira, que conduz a nossa palavra. Ele enfrentou sacrifício, fome, frio, privações, naufrágio, foi apedrejado, caluniado, maltratado, açoitado. Por isso que ele pôde dizer mais tarde: trago no corpo as marcas do Cristo. É mais um pré-requisito para o uso da palavra em nome de Jesus. É o amor ao sacrifício aliado à coragem. E, por fim, Paulo foi decapitado no ano 67, fora dos muros de Roma. Então, ele não desistiu do Cristo. A caridade da evangelização do homem, a grande caridade, Paulo fez durante todo o tempo. Quando, mais tarde, quando o Espírito de verdade começa o seu trabalho em Paris, na França, junto a Allan Kardec, nós vamos encontrar Paulo, né, no capítulo 10, item 15, sobre o perdão, e no capítulo 15, item 10, que é esse que nós estudamos hoje, o fora da caridade não há salvação. E ele começa a sua mensagem dizendo: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-a para a terra da promissão. É
a caridade, que nos encaminha para a terra da promissão. E foi Paulo quem escreveu essa carta aos Coríntios sobre a caridade, que eu chamo essa carta de hino ao amor, porque é um verdadeiro hino ao amor. Então, ele não desistiu e acompanhou Cristo para estar conosco nessa época atual, continuando a caridade da evangelização do homem. E nós, como podemos começar a evangelizar? Nosso lar, nossos exemplos, nosso culto, nosso estudo do Evangelho em família, pelo menos uma vez por semana, para que todos, junto conosco, os lobos familiares que nós trazemos, né, possam todos se libertarem conosco nessa vida promissora que estamos tendo, porque tivemos acesso à doutrina dos Espíritos. No templo também, por nossos hábitos, nós podemos pregar a caridade junto aos nossos companheiros, pelos nossos bons hábitos de convivência, alegre, feliz com todos, né? Kardec deixa claro isso, que é de alegria, é a gente viver a alegria desse encontro. Agora a gente está sabendo como é triste ficar sem o templo, mas antes a gente não tinha essa dimensão da dor da gente ficar sem ver os amigos no templo. Então, a gente acompanhar as lutas e as dores dos nossos companheiros, né? Não, saber que devemos encaminhar nossos filhos e as crianças para iniciarem no estudo do Evangelho de Jesus desde pequeninos. Como eu fico feliz de ver Antônio, o netinho de Glenda, abrindo a reunião junto com o tio Rafael, criança encaminhada desde cedo à luz do Evangelho. Uma pesquisa da Unicamp, que eu sempre cito em palestra, diz que não estão entre a população carcerária as criaturas que foram levadas a um templo desde pequeninos. Então, esse exemplo de encaminhamento da caridade, do encaminhamento dos pequeninos a Jesus. Também na escola, nossos filhos podem falar de Jesus sem pregar qualquer religião, só pelo que eles são. Nunca precisei me dizer espírita em lugar nenhum. E as colegas que trabalhavam comigo, que eu dirigia a escola, são todas espíritas hoje, sem que eu nunca convidasse ninguém para ir a um grupo espírita. A gente fala às criaturas pelos exemplos que a gente dá das lições de Jesus na nossa vida. O trabalho de evangelização do homem começa em nós. Os apóstolos todos eram médiuns, colocaram seus dons a serviço do Evangelho de Jesus e as ordens de Jesus. Quando partem na primeira caravana de evangelizadores, com ordem de pregar, de curar os enfermos, de expulsar os demônios, né? Por que Jesus mandou primeiro ide e pregai? Porque, minha gente, todas as doenças provêm dos nossos espíritos e aparecem depois nos nossos corpos. Por isso é preciso pregar o Evangelho, que é o primeiro remédio para as doenças que ainda vão aflorar. Quando a gente está dentro do trabalho espiritual,
de qualquer templo, de qualquer religião. Nós somos muito abençoados. As coisas se resolvem na nossa vida. Hoje eu comentava isso com uma irmã que está nesse momento vivendo uma preocupação grande com um problema no coração, tão sério quanto foi o meu. E eu dizia para ela, fica tranquila, porque você é trabalhadora, as coisas se dissolvem que a gente nem percebe, se resolvem sem que a gente saiba nem porquê, porque nós permanecemos em Jesus. E ele disse, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, Jesus afirma também na última ceia que não fomos nós que o escolhemos, mas foi ele quem nos escolheu. Mas ele escolheu também Judas. Ele escolheu Pedro, né? Que um negou, o outro traiu. Nós somos como esses eram naquela época. Também traímos Jesus muitas vezes e vamos trair ainda muitas vezes com nossos atos, com os nossos pensamentos insensatos. Todos nós temos sido, muitas vezes, maculadores da pureza da doutrina e do Evangelho de Jesus com as nossas ações de pouca recomendação. A quem nós devemos pregar o Evangelho? Eu sempre achei que a gente devia pregar não com palavras o Evangelho, mas, sobretudo, com a caridade de nossa presença junto aos presidiários. Eu tenho, toda a gente que frequenta a minha casa sabe das minhas preces pelos presidiários, pelos deprimidos, pelos suicidas, pelos presidiários, por aqueles que erram, por aqueles que caem em algum momento da vida, porque eu já caí muito, né? Nessa vida eu estou tentando levantar, me deram um lar abençoado para que eu me levantasse de tantas mazelas do espírito. Então, eu penso com muito carinho nas cadeias, cujos grilhões, ao passado culpado e às vezes bárbaro, ainda se atam. E ali libertar consciências culpadas com a nossa atenção, com o nosso carinho. Nós não sabemos quanto isso os lisonjeia, quando a gente se ocupa deles. Eu sei porque a gente ouve em uma outra instituição a que servimos, pessoas que saíram desse mundo de crime, de dores, de prostituição, e que nos dizem muitas vezes da gratidão por a gente se preocupar com eles, por a gente dar uma lembrança, um perfume, o Natal, o aniversário deles, a gente comemorar. Quer dizer, é da caridade, é essa caridade. A caridade com os que estão em sofrimento muito maiores do que o comum das criaturas, nunca afastar dos nossos círculos de relacionamento pessoas que são muito diferentes de nós e que por isso às vezes até se indispõem com a gente. É difícil a convivência com os diferentes, mas também é o que nos faz mais plenos, mais belos espiritualmente.
Jesus disse: eu vim para os doentes, os sãos não precisam de médico. Então, é olharmos-nos e aos outros como doentes em busca de cura. É a gente saber que a gente é doente do espírito e que está tentando, como eu estou tentando, pregando para mim mesma. Tudo que eu falo é para mim. Os temas que eu escolho, esse tema me foi indicado, caridade. Mas eu o transferi para essa forma de caridade, que é a evangelização do homem. Então, a gente cuidar de nós como doentes, a gente vai compreender que nós convivemos com pessoas doentes, porque nós também somos doentes. Pregar os cegos de espírito, que somos também todos nós que temos dificuldades de admitir os nossos erros. Isso é cegueira espiritual. As pessoas que não admitem o seu erro, que teimam em fazer só do seu jeito, não querem a opinião das outras pessoas que compõem o grupo, essas pessoas que se recusam a implantar no seu próprio íntimo esse hábito salutar da convivência alegre, tranquila, feliz, o hábito da meditação sobre nós primeiro, né? Como esses todos fizeram, como fez Davi, como fez João Batista, como fez Paulo de Tarso. Se olharam primeiro, né? Para depois começarem a olhar as criaturas. Todos nós precisamos peregrinar constantemente pelo deserto de nossos erros para saná-los. Está aí uma grande caridade que nós fazemos por nós mesmos, né? João Batista costumava fazer uma verdadeira terapia de grupo, quando cada um, às margens do Rio Jordão, onde ele batizava, se olhava e falava publicamente das suas dificuldades de espírito. Hoje seria difícil, né? Porque os espíritas, em geral, não querem admitir seus erros, não. Os religiosos, principalmente, não querem admitir suas dificuldades de espírito, né? Eles confessavam publicamente as suas culpas, eram batizados naquela água que era magnetizada pelo maior homem nascido de mulher que veio à Terra, João Batista, né? Então, nessa visão, vocês me desculpem, eu esqueci de desligar o celular, mas eu sou velha, posso tudo. Bem, então, João Batista fazia isso e as pessoas falavam abertamente dos seus erros. Então, pregar o Evangelho a outras pessoas, para isso nós precisamos primeiro pregá-lo a nós mesmos. Cada palavra, cada texto de Jesus deve ser voltado para nós primeiro, para nós que pregamos, antes de ser falado para as pessoas. Quem pode falar de amor sem amar? Quem pode falar de perdão sem perdoar? Quem pode falar de convivência fraterna se evita os seus próprios familiares, se afastam os seus familiares? Nessa pandemia, a gente está vendo a situação de desespero de muitas mães com os filhos pequenos em casa.
porque habituados a colocar na creche desde pequeno, meu Deus, eu fiquei até os 7 anos em casa. E era levada dessa. E minha mãe tinha 9 filhos. Realmente não se faz mais mulheres como antigamente. Desculpem, mas realmente as mães que tinham 10, 12 filhos e não tinha creche. Eu, com meus 4, nunca tive creche. Na minha época, não havia creche para eu colocar meus filhos para trabalhar. Então, era muito difícil. Hoje a gente vê, eu vejo pelas minhas sobrinhas lá no Rio, em desespero por causa das crianças, né? Difícil mesmo. Então, evangelizemos para fazer a caridade de evangelizar os nossos irmãos de caminhada. O grande mestre Mahatma Gandhi, em um dos seus sermões, dizia assim: se perdessem todos os livros da humanidade e só se salvasse o Sermão do Monte, nada se teria perdido. Ele dizia isso sobre o Sermão do Monte. Foi o sermão que Jesus fez para nos dar a diretriz de como conviver com Deus e com os homens aqui na Terra, com grande proveito para os nossos espíritos. E Jesus subiu ao monte e se assentou, ou seja, é uma maneira da gente pregar sem azáfama. Eu tenho um sobrinho que adora essa palavra. Sem ansiedade, porque tem uma palestra hoje, sem pressa, como Jesus pregou, assentado, tranquilo, calmamente, acomodou-se na relva, pediu que todos se acomodassem, e quando tudo se asserenou, ele, num ponto mais alto, era visto por todos, e ali ele nos trouxe o Sermão do Monte. Quem é que ouviu esse sermão? Diz o texto evangélico que os discípulos logo se aproximaram dele. Está em Mateus 5,12. E as multidões de que ele teve compaixão, porque andavam tristes e aflitas como ovelhas sem pastor. Mateus registra essa compaixão de Jesus pelas multidões. A ovelha sem pastor, ela fica perdida. E o que Jesus subiu ao monte para nos ensinar o quê? O que era importante para ele que nós aprendêssemos? Os critérios da felicidade. Ele subiu para nos tornar mais felizes aqui na Terra. Ele nos faz, no Sermão do Monte, as recomendações para que a gente pudesse ser feliz. Faz recomendações de atitudes que a gente deve ter. A atitude é uma coisa interna, a posição interior nossa em relação a Deus, às coisas da terra, às pessoas. Ensinou nossa humildade diante de Deus. Falou da fome e sede de justiça que a gente deve ter diante dos homens, para que não haja fome nem injustiça aqui na terra. Falou da nossa mansidão diante dos homens, bem-aventurados os mansos. Falou da pureza de coração que a gente deve manter diante de Deus, da promoção da paz diante de Deus e diante dos homens. Falou também dos nossos estados, o estado de sofrimento
por nossa própria causa e do estado de perseguição e sofrimento por causa de Jesus. Perseguição por causa da justiça que Jesus veio trazer. E, em síntese, ele nos trouxe uma nova forma de saber, de agir e de viver. Essa foi a grande caridade de Jesus para com os homens. O maior pregador que veio à Terra com suas virtudes em tempo integral, não falou de nenhum tema complicado. E hoje as pessoas rebuscam tanto para falarem de forma eloquente, mas Jesus falou de forma simples e de temas simples. Para evangelizar, é preciso primeiro a simplicidade. Que nossa palestra, como dizia o professor Clóvis, fale sempre de forma convincente a um doutor ou a um analfabeto, mas que todos sintam a emoção que nós sentimos quando falamos das coisas de Jesus. O homem evangelizado é bem descrito aqui no Evangelho, no texto sobre o homem de bem, no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos vivendo esse momento em que se apressa a chegada à terra do homem de bem. Nós precisamos, nessa hora, tornarmos-nos homens de bem. Jesus já nos deu todas as oportunidades, já nos disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, e é isso que nós somos. E sendo a luz do mundo, nós temos que iluminar o mundo com a nossa presença, por onde nós formos. É assim que Paulo nos aconselhou: não vos adapteis às convenções deste mundo, mas transformai-vos. Para transformar o mundo, nós temos que nos transformar primeiro. Todos nós estamos aqui hoje para fazermos o mundo melhor. E é hoje o nosso grande dia. É agora, é nessa pandemia que tanta gente está se olhando com os seus olhos críticos, que nós podemos hoje nos regozijarmos e falarmos como Alta de Souza. Fiz anos hoje, quero ver agora se este sofrer que me atormenta tanto me não deixa lembrar a paz, o encanto, a doce luz de meu viver de outrora. Tão moça e mártir, não conheço a aurora, foge minha vida no correr do pranto, bem como a nota de choroso canto que a noite leva pelo espaço afora. Minha alma voa aos sonhos do passado, em busca sempre desse ninho amado, onde pousava cheia de alegria. Mas, de repente, num pavor de morte, sente cortar-lhe o voo a mão da sorte. Minha aventura só durou um dia. A vida na terra é só um dia. Jesus veio para nos mostrar o caminho de uma eternidade feliz. Sigamo-lo, pois, meus irmãos amados, e vamos trabalhar a evangelização uns dos outros como nossa forma maior de contribuição caridosa com Jesus. Boa noite a todos. Vamos fazer a nossa prece. Senhor, agradecemos a bênção da presença amiga de teus enviados, para que pudéssemos hoje
estar na nossa casa, na escola Jesus Cristo, porque é lá que me vejo nessa hora, naquela tribuna abençoada, onde tanto aprendi com o professor Clóvis Tavares, a quem envio nessa hora minha gratidão, num abraço forte de companheira de jornada na terra. Obrigada, Jesus, pela nossa casa. Abençoa sua diretoria, abençoa seus trabalhadores voluntários, abençoa, Senhor, todos os nossos companheiros que evangelizam, que estudam, que a sua paz, que a sua luz nos despeça nessa noite. Se conosco, Jesus. Abençoa-nos o trabalho pequenino. Que assim seja.